Diante de pronome, crase passa fome. Será? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Rola por aí na internet uma lista com os mandamentos da crase. Eu vim aqui falar sobre o primeiro mandamento dessa lista. Diante de pronome, crase passa fome. Mas eu vou falar que não é bem por aí, não. Quem me acompanha sabe que eu tenho até um nome para designar pessoas que decoram e não procuram entender. São os decorebers. Isso, os decorebers ficam decorando frases prontas, mas não entendem as regras. E aí, na hora da prova, erram questões, porque não entenderam de verdade. Mas, professora, então eu não posso decorar, memorizar nada? Isso é errado? Não, não é errado. Decorar pode sim ajudar em muitos casos, mas pode também atrapalhar se você não entender. Crase é um assunto que muitas pessoas tentam decorar e aí estudam e têm a sensação de que não aprendem nada, de que não entendem nada. Por quê? Porque só querem decorar e não entendem o que é a crase, por que ela ocorre. Então vamos lá. Diante de pronome crase passa fome, ou seja, não ocorre crase, é verdade que diante da maioria dos pronomes não ocorre crase, porque o pronome não admite, geralmente, um artigo antes dele, beleza? Nesta aula, eu vou falar especificamente sobre os pronomes indefinidos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que você veja que não ocorre crase antes de alguns pronomes indefinidos. Não devo a ninguém. Ninguém é um pronome indefinido. Esse a é apenas uma preposição. Não ocorre contração de preposição mais artigo. Não tem o artigo a antes do pronome indefinido ninguém. Então, não ocorre crase antes do pronome indefinido ninguém. Peça informações a alguém. Aqui, mesma coisa. Alguém, pronome indefinido. Não ocorre crase antes do pronome alguém. Não contei a nenhuma amiga. Não ocorre crase antes do pronome indefinido nenhuma. Esse a é apenas uma preposição. E por último, boa noite a todas. Aqui também não ocorre crase antes do pronome indefinido todas. Veja que todas, nenhuma, amiga, são palavras femininas e mesmo assim não ocorre crase. Por quê? Não há contração da preposição a mais o artigo a. No entanto, alguns pronomes indefinidos admitem o artigo antes deles. É o caso dos pronomes indefinidos pouca ou poucas, muitas, demais, outra ou outras e várias. Trouxe aqui alguns exemplos para que vocês vejam que existe a possibilidade de colocar o artigo definido antes desses pronomes indefinidos. As poucas conquistas foram sofridas. Veja que aqui eu tenho o artigo definido as, que está acompanhando o pronome poucas. Outro exemplo, as muitas mulheres participaram da homenagem. Então, aqui, muitas, pronome indefinido, o artigo as está acompanhando aí o pronome. As demais entrevistas serão feitas amanhã. As outras professoras participaram do evento. As várias mudanças na empresa já eram esperadas. Nestes exemplos aqui, não ocorre crase, porque não há a contração da preposição mais o artigo. Eu só trouxe esses exemplos para mostrar que antes desses pronomes indefinidos, nós podemos colocar o artigo. E aí, eu chego no conceito de crase, que é a fusão entre a preposição a mais o artigo a ou o artigo as. Agora, na próxima etapa desta aula vai ficar muito clara essa fusão entre preposição e artigo. E aí você vai entender por que pode ocorrer crase
antes desses pronomes indefinidos. Trouxe aqui o exemplo: assisti às poucas conquistas do meu time. O verbo assistir é transitivo indireto e exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse a preposição se une ao artigo as, que está acompanhando poucas conquistas. Portanto, a mais as, eu junto essas duas palavras e coloco o acento que indica essa fusão, que indica a crase, a união de dois sons iguais. Então, aqui estamos diante de uma frase em que ocorre crase antes de um pronome indefinido. Próximo exemplo: eu me referi às muitas mulheres que participaram da homenagem. Eu me referi a, quem se refere a alguma coisa, então esse a preposição que se junta ao as artigo que está acompanhando muitas mulheres. Veja que ocorre crase antes do pronome indefinido muitas. Quer que eu prove para você que essa crase é verdadeira, que essa crase ocorre mesmo? Vamos substituir muitas mulheres por muitos homens. E aí nós vamos ver que fica aos, ou seja, a preposição mais os artigo. Eu me referi aos muitos homens. A quem se refere a alguém, os muitos homens. Então, eu troquei muitas mulheres por muitos homens e aí ficou aos. Eu provo para você que ali a crase é obrigatória. Próximo exemplo: não tivemos acesso às demais entrevistas, com o acento que indica crase. Quem não tem acesso a alguma coisa, então eu junto esse a preposição com o as, artigo definido. Vamos trocar demais entrevistas por demais temas, por exemplo, para ficar masculino, e vamos ver o que acontece. Não tivemos acesso aos demais temas. Troquei o as por aos e aí eu percebo que esse as realmente precisa ter o acento que indica a crase. Próximo exemplo: os alunos obedeciam às outras professoras, com o acento que indica a crase. Quem obedece, obedece a alguém mais as outras professoras. Junto o a com o as e fica as com o acento que indica a crase, que indica essa fusão. E por fim, os trabalhadores não estavam indiferentes às várias mudanças. Quem não está indiferente indiferente a alguma coisa, mais às várias mudanças. Então, os trabalhadores não estavam indiferentes às com o acento que indica a crase, várias mudanças. Então, veja que eu trouxe exemplos em que ocorre crase antes de pronomes indefinidos, dos pronomes indefinidos poucas, muitas, demais, outras e várias. E eu provo para você que é um perigo decorar apenas que diante de pronome crase passa fome. E aí você se depara com uma frase como essas que eu trouxe e não vai ter dúvida de que não ocorre crase. Vai errar, porque ocorre crase sim. O que é importante que você entenda o conceito de crase, que você saiba que é justamente essa fusão entre duas palavras, para que você reconheça os contextos em que ocorre a crase. Isso é muito importante. Outra dica que eu sempre trago quando eu falo sobre crase é que as pessoas costumam pensar assim: eu não entendo nada de crase, não sei, preciso estudar. E aí já começa estudando direto a crase. E não entende por quê? Porque não estudou os assuntos anteriores. Se você não sabe regência verbal, regência nominal, se você não sabe identificar uma preposição, um pronome, um artigo, um substantivo, um verbo, você jamais vai compreender as regras que envolvem a crase, porque você precisa estudar desde o começo. Existe uma ordem adequada para você estudar e finalmente entender crase. A ordem correta, adequada de estudos está no meu curso Português Completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, um curso completíssimo de língua portuguesa, com muitas videoaulas, muito material de apoio para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixem um gostei no vídeo e me contem aqui nos comentários se vocês já decoraram alguma regrinha de crase e depois ficaram confusos porque perceberam que não era bem aquilo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!